informação a ser dada. Olá! No programa Em Discussão Especial de hoje, vamos falar de sistemas de segurança contra incêndio. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp a engenheira Ana Paula Kinoshita, que é perita judicial, e a professora doutora Carla Neves da Costa, que é professora de Engenharia Civil da Unicamp. Sejam bem-vindas à Rede Alesp. Primeiro, como se faz um sistema de segurança contra incêndio com responsabilidade? Com responsabilidade primeiramente, contratando um profissional especializado, tá, que tenha habilitação e engenharia civil ou arquitetura e que ele possa entrar com o pedido de auto de vistoria, dependendo da metragem da edificação. Por exemplo, até 750 metros quadrados é um auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, conhecido como AVCB. Ou uma certificação, que é certificação de licença do Corpo de Bombeiros, tá? Então, até 750 metros quadrados. Acima disso, já parte para um projeto, né? Projeto técnico e completo. Entendeu? Aí, quando a gente fala completo, ele envolve todos os sistemas, sim, de segurança. Isso equivale para sistemas de edificações prediais, né, comerciais, residenciais. E, na verdade, a segurança contra incêndio começa no projeto de arquitetura. Sim. Então, nesse caso, que muitas vezes as pessoas, até o arquiteto, ele negligencia isso, por desconhecimento, não leva em conta já a necessidade de sistemas, cria um projeto de arquitetura e vai para a construção, depois que está sendo construído, precisa agora de resolver o problema do AVCB, porque na verdade o AVCB é colocado como um problema. E na verdade, o que pesa mais? É o custo de fazer um projeto ou é o desconhecimento, como a senhora citava? Eu acho que é mais o desconhecimento, porque na verdade o custo é mínimo em relação a um sinistro, né? Vamos dizer assim, porque é tão bom você poder fazer tudo dentro das normas e você ter a segurança de que você está ali no ambiente que não vai acontecer um problema, você ter que sair correndo para... E quando o projeto, por exemplo, não é levado em conta já na arquitetura, ele sai mais caro. Agora, como conscientizar a população disso? Aí eu acho que é o grande desafio nosso hoje que eu vejo é a cultura da proteção que nós não temos no Brasil. Tá? Então, fora do Brasil, existe muito, está envolvido até no voluntariado. Estados Unidos, por exemplo, que tem uma tradição de voluntariado, alunos bolsistas de universidade trabalham na educação da comunidade, inclusive ajudando em eventos com crianças em escola, para os bombeiros mirins, as coisas mais básicas, tá? De distribuir panfletos, de bater de porta em porta, para perguntar, para instruir. Isso nós não temos. Porque aí a população não sabe assim, nem o que fazer. Vou dar um exemplo bem simples, a questão dos benjamins. Tá? Que a maior parte dos incêndios que acontecem no Brasil são por curto-circuito. E às vezes não é só por falta de manutenção de instalação elétrica, é por excesso, descarga, você colocar 3, 4 equipamentos, aparelhos no mesmo benjamin. Quer dizer, isso não depende de nenhum sistema de prevenção das autoridades públicas, e sim de conscientização da população. Exatamente. Né? Então, vamos ser mais específicos. Como engenheiros, nós sabemos, não se pode usar benjamin em tomadas de geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, não pode de jeito nenhum. Ou seja, são equipamentos que puxam muita carga elétrica, então eles têm que ter exclusivamente uma tomada. Então, assim, são pequenos detalhes do dia a dia que levam a um curto-circuito. Então, assim, vou dar até outro exemplo que acontece muito em final de ano. Devido justamente ao verão, tá? Ventilador, enfim... o ar-condicionado. O sistema elétrico da casa fica todo sobrecarregado. E aí vem, muitas vezes, colocar a árvore de Natal
Tá? Que não tem assim nenhuma, que foi comprada numa lojinha que veio importada sem nenhuma... Sem nenhuma especificação, Sim, sem nenhum padrão. Exatamente. E aí pluga junto lá com o Benjamin, que já tem TV, já tem vários outros equipamentos, pluga a árvore de Natal ali. E ali começa um curto-circuito, que é muito simples, numa sala, e que já passa o calor para a cortina, e daí é que acontece incêndio. É uma situação mais comum que existe em final de ano. Agora é muito interessante, né? Até porque o assunto é bastante amplo. Os equipamentos, os eletrodomésticos vendidos no Brasil, eles já têm um teste, uma homologação para prevenir isso? A gente só corre o risco com essas compras aí que a gente não sabe da procedência, ou mesmo a indústria brasileira, ela ainda oferece um risco? Não, ela tem certificações e são um dos itens que tanto o Corpo de Bombeiro como outras instituições, por exemplo, um exemplo bem mais visível de que teve ultimamente, que foi a questão do ar-condicionado. As pessoas acham que é o ar-condicionado que pega fogo. Não, eles têm uma certificação, eles têm, todos os produtos têm. É aquela coisa, como a doutora falou, as pessoas têm mania de, eu estou vendo que está calor, eu quero um ar-condicionado. Mais potente. Mais potente, só que ela não tem dentro do edifício que ela mora. Capacidade de instalação elétrica para esse ar-condicionado mais potente. Ele quer trocar o ar-condicionado. Ela não sabe se o centro de medição do condomínio, ele comporta uma quantidade X, entendeu, de equipamentos para, entendeu, com segurança. E é o que acontece, a maioria fala, eu vou comprar. Quer dizer, aí nisso vem aquela questão não só do proprietário, do usuário, mas sim junto, né? O consumismo e até mesmo, eu acho que passa um pouco de, entre aspas, negligência da questão de quem está administrando condomínios. Tem tipo síndico, subsíndico, às vezes eles não têm essa informação, ou muitas vezes têm e falam, mas não tem problema. Não Às tem vezes problema. a questão até é um pouco mais profunda e delicada quando se trata de hospitais. Sim. Porque recebe, às vezes, doação de sistema de ar-condicionado ou até doação de equipamentos. E a gente sabe que a tecnologia vai evoluindo e os equipamentos que a gente vai criando, equipamentos de ressonância magnética, cada vez melhores, porém eles puxam uma carga elétrica maior. E às vezes até um hospital público recebe aquilo por doação. E aí vem mais a instalação elétrica, ela consegue comportar isso? Essa demanda, né? Exato. Então, alguns focos, princípios de incêndio que ocorreram, por exemplo, no INCOR, foi justamente por causa disso. Sobrecarga elétrica por equipamentos e vem justamente, às vezes, é a troca. Você vai trocar por um mais moderno. No INCOR, por exemplo, que a senhora deu o exemplo, é um prédio antigo, né, dos anos 60, né? Sim. Aliás, aí vem uma outra questão. A maior parte dos edifícios antigos, eles não foram projetados de acordo com as exigências atuais. Alguns foram projetados na época que não tinha nem decreto, nem regulamento de segurança contra incêndio, que são edifícios tombados, muitos que a gente tem de prefeituras, assembleias legislativas, então são edifícios que são tombados pelo patrimônio histórico. Você não pode nem mexer muito na estrutura, né? Então aí requer um projeto mais cuidadoso, entendeu? Entra até estudos de análise de risco. Tá? Equipamentos até assim mais modernos, porque aí entra sprinkler seco, porque não pode molhar, que tem obras de arte, como é conhecido. Entendeu? Então daí a necessidade de ter um profissional especializado e da gente também sair dessa marginalização, que a engenharia de segurança contra incêndio ainda está marginalizada. Você não tem um curso de graduação em engenharia de segurança contra incêndio no Brasil. Agora, doutora, voltando aos equipamentos, depois para a gente voltar também a esse assunto que é interessante. Mas a questão dos equipamentos, quem regula isso e quem fiscaliza? No caso, assim, quando recebe uma doação, na verdade, na manutenção... Mesmo os industrializados do Brasil. Na manutenção predial, o engenheiro, que faz parte do corpo técnico da manutenção predial, ele tem que verificar se a instalação elétrica ela consegue atender aquela demanda nova daquele equipamento. Porque, na verdade, o equipamento, ele já tem a segurança de fábrica. Mas é aquela história, se você coloca 2, 3 equipamentos num Benjamin, a culpa não é do equipamento. Então, aí tem que ver, a instalação elétrica, ela atende a essa nova demanda?
Então aí cabe o quê? A responsabilidade do proprietário. Entra a responsabilidade do proprietário uso, e né? do engenheiro, dos responsáveis técnicos. No caso de um hospital, é o gestor que tem que estar Isso. acompanhando toda e a essa equipe situação. de engenharia também. Sim. Entendeu? Assim, Exato. você não pode dizer assim, a culpa de quem doou. Claro que não, tá? E nem da empresa que fabricante, porque os equipamentos eletrodomésticos, eletrônicos, eles têm uma certificação, inclusive qual é a capacidade máxima, e alguns vêm até com tratamento anti-chamas, tá? No caso de um curto-circuito simples, mas o que a gente vê hoje em dia é instalações elétricas que estão sobrecarregadas, são antigas, elas que não conseguem, elas têm que ser trocadas. Tá? E aí vem um outro gato que muitas vezes a população faz. Tá? O problema está no disjuntor. Então, a gente troca os disjuntores. Tá? Mas o disjuntor... O disjuntor é gatilho, né? É o Porque gatilho. Então, quando ele vê ali, olha, tá passando, tá a puxando mesma a coisa corrente que acender um elétrica. isqueiro. Exatamente. E aí vem assim, não, a culpa não está nos disjuntores. É que tem que trocar Tem que ser mesmo. feito um estudo, né? Fazer um na novo parte projeto. de medição de energia, Sim. né? Porque senão não adianta você falar assim, eu tenho equipamento bom, meu apartamento está ótimo, mas e aí? E fora do apartamento? Comporta? Sim, agora voltando, né, à questão dos prédios antigos, né? Você citou prédios públicos, por exemplo, tombados. Aí o engenheiro vem e fala, olha, essa parede não pode estar aqui. Como é que se age nesses casos? Porque não pode mexer numa estrutura que é tombada. Não, Nós mas temos aí análise de risco, que é mais elaborada hoje dentro dos centros de pesquisa, com a arquitetura, com o projeto arquitetônico, com o que existe dentro do local, que a gente chama de carga de incêndio, se faz simulações computacionais, até para imaginar qual seria a forma de desenvolvimento, caminhamento de fumaça, até para poder fazer planejamento de ação de brigada de incêndio. Tá? Porque o que é mais importante não é preservar o patrimônio. A legislação, ela dá as exigências mínimas para a preservação à vida. Então, assim, o que fazer, por exemplo, num museu, para poder tirar as pessoas o mais rápido possível? Tá, para elas ficarem no local em segurança. Então, isso é uma das soluções. Segunda solução, entra a questão de ter soluções compensatórias. Então, por exemplo, tem hoje sprinkler seco, tá, conhecido como water mist. Não, é o sprinkler seco mesmo. É o também. seco mesmo, que é tanto para sala-cofre, locais que não pode ter água. Não pode. Tá, a gente tem hoje isso. O banco está fazendo muito esse sistema. Sinalização de emergência. Tá? E um outro cuidado que hoje tem que ter, que é a questão de administração de espaços, porque muitas vezes hoje os museus servem como, eles abrigam exposições. E isso daí foi um dos casos que aconteceu com o Museu da Língua Portuguesa. Foi a questão de uma lâmpada, porque era uma exposição lá, se não me engano, de papéis. Tinha inclusive cortinas penduradas, fazia parte da exposição perto das lâmpadas. E aí foi trocada uma lâmpada e essa lâmpada não foi colocada de maneira que... tinha que ser uma lâmpada especial que não esquentasse, entendeu? A lâmpada que foi trocada é como se fosse uma comum. E aí isso acabou causando incêndio e destruindo todo o patrimônio histórico. Exato, mas veio por causa de uma exposição. Então aí vem assim, exposição já tinha que ter uma análise do risco em receber essa exposição no museu. Exatamente, entendeu? Né? Não era só o museu em si, era uma exposição isso. nova que tem. Então isso hoje tem que ter cuidado, inclusive depois desses acidentes, que tem agora instruções técnicas específicas do Corpo de Bombeiros para o caso de exposições itinerantes. Porque, assim, museu, espaços públicos, até aqui. Sim, com certeza. Aqui o espaço da Assembleia Legislativa pode ceder a exposições, tá? Não tem problema. Sim. Só que tem que ter uma espécie de autorização para aquela exposição temporária, levando em conta os riscos. Tá? Se que for... ela pode causar. Exato. Entendo. Um outro fator hoje, né? Você busca muito a diminuição de custos. Nos prédios novos, as construtoras têm aqueles projetos baratos, com incentivo, entendeu? Existe economia nessa parte? Eu moro num prédio novo, eu também corro riscos? Corre risco, sim. Corre.
Porque o incêndio não avisa para você, entendeu? Olha, eu só vou atacar prédios velhos. Um exemplo disso... É um acidente, é por um acidente que pode acontecer. Um exemplo disso foi... Até aconteceu, eu atendi uma pessoa que, muito bem instruído, por sinal, ele falou assim, olha, tem algum problema? Porque assim, eu tenho uma sacada gourmet e eu mudei toda a tubulação do gás. Meu Deus. Você entendeu? Aí ele falou assim, eu gosto de acender vela para iluminar. Logo na eu sacada corro gourmet risco. da Eu tubulação. falei assim, você está correndo os dois? Você tá abusando da sorte. Eu falei para ele, porque, primeiro, foi feito todo um estudo dessa tubulação, que você colocou uma ilha, né, no meio da sua varanda gourmet, que você mudou todo o layout. Ah, sim, mas assim, ficou aquela coisa. Não é, entendeu? Aí você já percebe-se que as pessoas fazem, que aí não desmerecendo profissionais, né? No caso da arquitetura, não. Arquiteto. Que muitas pessoas falam assim, mas o arquiteto faz o projeto, ele deixa bonito. Só que antes de você pensar num arquiteto, num projeto bonito, você tem que pensar na sua segurança. Exato. E não só sua, porque quando você mora em edifícios... Você mora num condomínio, você tem que pensar você na é segurança de responsável todos, pelo né? vizinho de cima, de baixo, Vai do ser lado. responsável. E aí, para civil, quem é né, na esclarecido, se houver Isso. um acidente, o vizinho pode processar, Sim. porque o vizinho ao lado que fez essas modificações, sem levar em conta a segurança contra incêndio, sem avisar nem mesmo a administração predial, ele está colocando em risco uma população inteira de um edifício. Sim. Então, os outros vizinhos, se forem bem esclarecidos, eles podem processar esta pessoa. Pode embargar a obra Sim. também. E a forma de combater isso é contratar um engenheiro para ver essa parte Sim. de... Eu acho que tem um outro lado, a questão mesmo da educação, mesmo cultural. Isso. Que a gente tem, por exemplo, ela tocou num ponto muito interessante, que é a questão, comprei o apartamento é meu agora, eu faço o que eu quiser. Vírgula. Isso está no meu direito. Bom, aí vem aquelas interpretações. Existe uma lei de propriedade que diz que o que é meu, eu faço o que eu quiser. Só que aí vem Desde assim... que você não coloque em risco os outros. Exatamente isso. Na verdade, quando vocês pegam um apartamento para querer fazer uma mudança, você fala, é meu, posso fazer o que quiser? Não. Você tem uma NR, né, uma norma brasileira, que é 16.280, que ela é para reformas. Então, Sim. é preciso, um síndico do edifício, ele tem que ter esse documento dado por um profissional, seja de engenharia ou de arquitetura, tá? Já é o primeiro laudo que ele vai ter, do que vai ser mudado ali. O que pode? Foi até uma norma que foi obrigada, assim, uma norma que foi obrigada a criar. Por quê? Porque passamos a ter muitos problemas dentro de edifícios, sem ser incêndio. Em termos de estruturas. Por causa de estruturas. A gente viu aí tempos atrás que até houve colapso estrutural de um edifício no Rio de Janeiro, porque no meio da reforma serraram um pilar. Tá? Isso que já vinham serrando outros elementos, quer dizer, extraindo outros elementos estruturais importantes. Sim. Então, assim, mas aí vem aquela questão, muitas vezes até o administrador predial não tem controle. Não tem você não sabe o que o cara está fazendo dentro, a portas trancadas, tá? Dentro do apartamento. Só que aí isso tem implicações legais, porque hoje o proprietário ele é responsável pela segurança da sua propriedade e também se ele coloca em risco a vizinhança. Agora a senhora abordou um tema interessante, né? A maioria dos prédios novos, eles têm o aquecimento a gás. Além do risco do incêndio, tem o risco do envenenamento, né? Sim, sim. Como a população pode se precaver? Porque dizem que o gás que envenena nem cheiro tem, né? Não tem. Não. Isso daí, na verdade, até o gás da própria combustão, se ele for aspirado e filtrado, não se sente, tá? Então, isso foi daí um Parece dos grandes... que é um cheiro artificial. Você não percebe. O GLP, por exemplo, que causa asfixia por falta de oxigênio, ele não tem cheiro nenhum. Esse cheiro do vazamento de gás é colocado por segurança. Tá? Mas o que acontece? No caso das instalações a gás, seguindo todos os procedimentos de normas, o que acontece? O equipamento tem que ficar na sacada, tem que ficar em local aberto.
Isso é para proteção. Uma área de serviço bem ventilada. Exato. Hoje arquitetos, alguns Você diz o projetos... equipamento ou a tubulação? Não. O equipamento. E a tubulação já vai estar... Está indo para a sacada. Sim, exatamente para a sacada. Ou então a marquise técnica, que Isso. dependendo do projeto de arquitetura, Ele o já arquiteto tem. prevê, é uma marquise só Sim. para colocar isso, tá? Agora, tem aí as questões assim, se a pessoa faz modificação. Tem um outro ponto muito importante, a ação de O cara vai pendurar decoradores. um lustre. né? Pior que isso, decoradores, porque tem uma Isso. diferença entre contratar o arquiteto para fazer a Um decoração decorador. de um decorador que não tem responsabilidade penal, nem civil, nem profissional, nem penal. E isso também, aí vem a questão, de novo, a que a gente pensa sempre na Boate Kiss e em outras casas de espetáculo, que o administrador compra o espaço e entrega na mão de um decorador, tá, para preparar aquele espaço. Por razões financeiras, ele vai contratar o decorador e não um arquiteto. E aí a gente corre um risco em cima disso. Porque tem naquela questão também que muitos, isso no geral, que acontece, eles depois vão atrás, eu preciso de um papel para... Exato. Na verdade, um papel, não um papel. a pessoa faz e quer o documento Não, depois exato. atestando Não, que está tudo anotações certo. de responsabilidade técnica é o engenheiro que dá. Ou a RRT, ou que é o RRT, arquiteto. que é o arquiteto, entendeu? O decorador não tem. O arquiteto, quando ele faz um projeto, qualquer projeto, seja de decoração ou então um projeto construtivo, ele emite, de acordo com a instrução técnica do Corpo de Bombeiros, é uma espécie de inventário técnico sobre o potencial calorífico de cada revestimento. Ele faz um laudo, tá, do controle de materiais de revestimento e acabamento. Então, assim, e ele atesta, né? Olha, foi comprado o revestimento, um piso em combustível, ele coloca, inclusive, quais são as características que vêm do fabricante. Então, ali vem descrito, né, quais são as características térmicas de cada um desses revestimentos. Um decorador não faz isso. Agora, nesse caso, então, o decorador sempre tem que ter a supervisão do arquiteto. Sim. Eles O trabalham ideal juntos. seria, O porque ideal aí o seria. arquiteto, ele assina, ele emite a RRT, ele é responsável por aquilo que ele está discriminando com aquele material, tá? Essas características técnicas, e o decorador normalmente não tem. Ele não tem essa formação, tá? Porque arquitetos e engenheiros, a gente tem muito essa formação técnica. Eu sou responsável se o prédio cair, ou se alguém morrer por causa de um projeto. A gente tem isso, claro. E a gente responde nas 3 instâncias, tá? Porque não é só penal, é a civil de indenizar a vítima e a profissional. Eu posso ter o meu registro CREA cassado, lógico. mas o decorador, ele não tem registro. Então, não vai sofrer essa exatamente. punição. Aí ele Isso. entra na questão só como um cidadão comum que responde por seus atos. Às vezes nem isso, Entendeu? porque vai fazer... Quem acaba respondendo é o administrador mesmo do espaço. Olha, foi colocado um revestimento acústico que, quando queima, emite gases tóxicos. Tá? Mas quem especificou isso? Tá? Não tem ninguém ali que assinou, entendeu? Essa especificação. Agora, um caso que no país causou bastante comoção foi o da Boate Kiss. O caso lá, qual que foi o maior problema? Existe, de repente, ganância do empresário de falar, eu vou fazer da forma mais barata, porque o brasileiro, às vezes, tem aquela cultura. Nunca vai acontecer comigo, né? Não, na verdade é o seguinte, ali foi um conjunto de erros. Já começa por aí. E eu tive, vamos dizer assim, o prazer de conhecer um dos sobreviventes num evento que eu estive, e ele relatou que nós, da área da perícia, né, também, a gente vai ver o após o incêndio, né, que eles têm que buscar, né, tudo o porquê. Então, diante disso, foi achado um celular de uma das vítimas. E justamente a gravação que essa vítima, que veio a óbito, ela gravou o momento que foi feito aquele... que acendeu lá o efeito pirotécnico, né? Dentro. Isso. Aí, o sinalizador. Isso, o sinalizador. Né? Começou a pegar fogo, ele começou a filmar. Aí nisso, foi uma outra pessoa lá pegar o extintor, já para apagar. Só que, para surpresa, não estava pressurizado. Estava sem pressurização. Aí, resumindo, com a perícia, depois que passou, foi
é verificado o seguinte, comprovado, que uma semana antes da Boate Kiss ocorrer a tragédia, um dos funcionários da boate estava de aniversário e comemorou, pegou o extintor. Acabou com o extintor. Tá, e não avisou, colocou bonitinho de volta ali. Quer dizer, uma negligência que, por isso que tem um item, né, na questão da lei Kiss, que por negligência você responde também, você entendeu? Porque é uma questão, poderia ter evitado se tivesse, né, pressurizado, quer dizer, amenizaria muito, né, não seria uma tragédia, né, como foi se tivesse, vamos dizer assim, de primeiro momento tivesse aquele... Ali é um caso assim, de negligência, você não pode dizer que foi falta de... É importante até a gente explicar para o não foi só a culpa do funcionário. Às vezes fala assim, não tem uma lei. Foi, na verdade, foi um conjunto. Falta alguma coisa, falta equipamentos de segurança, assim, falta assim, uma deficiência no material. Não, ali foi realmente negligência. Agora é importante a gente explicar para o telespectador da TV Alesp o que é a Lei Kiss, o que ela trouxe de avanços para o combate aos incêndios. A Lei Kiss, ela veio depois da tragédia da Boate Kiss. Em 2013, ela foi... nas primeiras, 2017, nas primeiras cláusulas, ela já veio ali, uma das razões, né, nas primeiras cláusulas, a questão da responsabilidade, inclusive de agentes públicos, porque ali também teve negligência de agentes públicos, sim, que se aproveitam de algumas situações para enriquecimento ilícito. Está bem claro isso na legislação. Por quê? Porque o projeto da Boate Kiss, ele estava irregular e foi aprovado, com irregularidades. Quem aprovou? O poder público. Sim. Tá? Teve também a questão do próprio proprietário, porque as portas corta-fogo estavam fechadas para que o pessoal não fosse embora sem pagar. E só tinha uma saída, né? E aí a gente vê assim, é inaceitável uma edificação térrea, você ter assim vítimas, assim, enormes quantidades de vítimas. Morreram porque impediram a saída. Exatamente. E aí a gente vê de novo negligência do proprietário que está visando o lucro. Tá? Ele não quer investir, porque às vezes a porta corta-fogo está até com defeito, está quebrada, ele não quer consertar. Então, não quer ter gasto. Não quer ter gastos de manutenção. Então a gente vê a negligência do proprietário e também tem a negligência de quem usa o espaço. Porque muitas vezes, por exemplo, se eu estou num restaurante ou num local público que a porta corta-fogo ela está trancada, eu como usuária eu tenho que sair desse local e tenho que denunciar, sim. Tá? Porque senão eu vou estar sendo conivente com o proprietário que ele está ganhando para isso, ele está comercializando um espaço sem segurança. Então aí volta de novo a questão, a gente precisa da educação, a educomunicação, tá? Para a cidadania no seu sentido mais amplo, tá? De você desenvolver essa cultura da proteção, às vezes até por meio, na escola mesmo, vamos fazer treinamento de brigadas mirins, pega a criancinha de 6 anos de idade, porque é assim que acontece no Reino Unido, é assim que acontece nos Estados Unidos, é assim que acontece nos países europeus. Nós estamos muito atrasados na sua concepção? Sim, sim. Em termos educacionais mesmo, tá? Porque assim... Prevencionista. Legislação. Nós temos hoje legislação que consegue fazer um projeto todo, desde a arquitetura até ao acabamento, de acordo com o mínimo de segurança possível. Então, nós temos legislação para isso. Antigamente não tinha, na época das tragédias do Joelma, do Andralson, não tinha legislação específica, por exemplo, sobre escada de emergência protegida. Você não tinha isso. Tá? Hoje a gente tem. E nós temos vítimas fatais em edificações térreas. Exemplo, o CT do Flamengo. Sim. Que é molecada, é completamente assim, inaceitável. Também foi um erro, porque assim, é térreo. O que é uma edificação térrea? Qualquer coisa, você pode pular a janela e fugir. Sim. Então, assim, é injustificável essa grande quantidade, mais de 100 pessoas morrerem num incêndio, numa boate que é térreo. E aí a gente vem, por quê? Porque a própria população não está educada a exigir essa segurança dos proprietários. Esse é um assunto muito complexo, eu tenho certeza que nós vamos voltar a abordar aqui na TV Alesp, mas o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a participação de vocês nesse programa em discussão, tá?
Este foi o programa Em Discussão Especial. Hoje falamos de sistema de segurança contra incêndios. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.